Vamos supor que você quer falar usando o we, ou seja, nós. Vamos supor que você quer falar nós estamos, vamos supor um verbo aqui, correndo. Correndo. Então, ó, nós estamos, we are. We are. E galera, como que é o verbo correr em inglês? É o verbo run. Run. Olha a pronúncia. Run. Run. E o que você faz quando você quer falar, ao invés de correr, você quer dizer correndo? Você coloca o ing. Running. We are running. Vamos supor que você quer falar, nós estamos correndo no parque. Então, ó, we are running at the park. Nós estamos correndo no parque. We are running at the park. We are running at the park. Tá vendo? E galera, ó, aqui é o inglês escrito, we are. No inglês da vida real, você vai ouvir o nativo falar nós estamos dessa forma, ó. We are. We are. We are running at the park. We are running at the park. Tá vendo como é diferente? Por isso que muitas vezes você tá olhando ali o inglês escrito e aí você acha que é daquela forma, aí você vai ouvir um filme, uma música, falar com o nativo, aí você acha que você não tá entendendo nada. Por quê? Porque o inglês que eles utilizam é um pouco diferente daquele inglês escrito. Na maior parte das vezes, na verdade. E é por isso que é importante você focar e entender qual é a pronúncia do inglês da vida real. É uma coisa que eu defendo demais no método EA. Tanto é que tem alunos lá dentro, eu sempre cito o caso da Cleia, que tem 55 anos. Ela também tinha dificuldade de formar frases, de pronunciar, de entender os nativos. E na fase que ela tava, ela já tinha tentado e achava que era impossível, ela se sentia incapaz. Só que aprendendo dessa forma, focando na pronúncia, em aprender vocabulário contextualizado, em 5 meses ela já foi pro Canadá sozinha, by herself, alone. Então às vezes você tá aí, eu sei que você tá do zero ou do básico, você se sente incapaz de aprender, só que é só 2 coisas que você precisa. A primeira é método. Método e a segunda é o seu comprometimento. Se você tiver essas 2 coisas, aprender da forma certa e tendo comprometimento para se manter ali disciplinado ou disciplinada no processo, você consegue aprender a falar o idioma em até 12 meses sim, ok? It's all about practice, é tudo sobre prática, tá bom? Então, ó, penúltimo exemplo, ó. We are running at the park. Nós estamos correndo no parque. We are running at the park. Então, esse é o exemplo com o pronome nós, we. E galera, nós temos também o pronome they. They. O que significa they? É eles ou elas. Ou seja, é o plural. It's the plural form. Galera, vocês estão ouvindo um cachorro latindo aqui? Que tem um vizinho aqui que não para de latir. Dá pra ouvir aí ou não? Manda aqui no chat pra mim. O they significa eles ou elas. Então se eu quero falar, por exemplo, ó, they are, vamos supor, they are, eles estão se casando. O verbo se casar é uma combinação, que é o get married. Galera, quando você estiver usando uma combinação, você sempre vai utilizar o ing no primeiro verbo. Ou seja, eles estão se casando, ó, they are getting married. Eles estão se casando. Então essa é a forma que você vai utilizar para criar as frases falando sobre o agora no inglês. Lembrando, qual que é a estrutura? Você vai usar o verbo to be, certo? Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. O verbo to be, primeiro. Depois você vai usar o verbo, só que você vai acrescentar o ing no final dele. E para finalizar, você pode usar um complemento. Ou seja, agora, now, essa semana, this week, esse ano, this year. Ou seja, você pode complementar. É obrigatório usar o complemento? Não. Só que essa parte aqui, ela é obrigatória se você quiser falar sobre algo que está acontecendo agora no inglês. Sempre o verbo to be na frente. Se você falar, por exemplo, ó, sem o verbo to be, se você só falar I working, vai ficar como? Eu trabalhando. Não fica estranho? Eu trabalhando? O certo é eu estou trabalhando, então ficaria o certo I am working this week, ou de forma abreviada,
I'm working this week. Então lembra que essa é a estrutura certa para você conseguir aprender a falar sobre esse contexto no idioma. Lembrando que isso é totalmente necessário se você quer aprender a falar inglês em até 12 meses. É uma estrutura que você precisa dominar no inglês. E aqui eu te ensinei com diversos exemplos de forma prática e contextualizada como você pode utilizar essa estrutura na prática. Beleza? E, gente, eu sempre falo isso aqui, tá? Que não adianta você só ficar vendo, só ficar observando. Deixa eu até mudar a câmera aqui, ó. Não adianta você ficar só observando quando se trata de aprender uma nova língua. Você precisa também colocar as coisas em prática. Você precisa tentar, você precisa arriscar. Então, ó, leva isso para todo o seu aprendizado de inglês, tá? Quando você aprender, seja uma combinação nova, uma estrutura nova, ou até uma palavra que seja nova, ao invés de só observar ela e nunca mais utilizar ela na prática, depois que você aprendeu, você vai lá e coloca, seja no papel, no seu celular ou no seu computador, um exemplo utilizando aquilo que você aprendeu.